Sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã, amigo, ouvinte, telespectador, para todos os meus irmãos. Dia muito abençoado, começando mais um programa. Abra sua Bíblia, diretamente aqui da cidade de Maringá, para todo o Brasil, para todo mundo, através da internet. Graças a Deus, Louvado seja o nome de Jesus. Estamos hoje, mais um dia, sexta-feira, chegando aí mais um final de semana. E nós já estamos também chegando aqui ao final do nosso tema da semana, que é de santo, de pecador a santo, Esse processo. E nós trouxemos aí alguns pontos, que acreditamos serem importantes para a gente no desenvolver, dessa característica, de que Deus ele quer que nós tenhamos, a característica dele, característica de santidade, característica de humildade, de temor. Então que nós possamos crescer, nesse propósito de Deus e juntos se estimulando uns aos outros, a gente possa ter mais coragem, força, determinação, porque a luta é grande, o desafio é muito grande também para cada um de nós. Qualquer pessoa, que disser para você que a caminhada cristã é fácil e que não tem problema, desconfie dessa pessoa, ela não está sendo honesta com você. A caminhada cristã é árdua, A caminhada cristã é difícil, é sofrida. Porém, nós sabemos que vale muito a pena toda essa luta, todo esse sofrimento. Porque no final, a vitória, o prêmio, é algo que nós não teríamos nem como comprar, ainda que tivéssemos o dinheiro do mundo inteiro. Então veja o tamanho da bênção que Deus separou para cada um de nós e para nós todos. Algo incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que possamos mencionar aqui nesse mundo. Então pense uma coisa boa. Bom dia, irmã Noemi, já ligadinha conosco, diretamente lá do Rio de Janeiro. É um dia muito abençoado para todos nós. Bom dia, meu irmão Valdizan. Já cheguei por aqui assistindo diretamente de casa, no bom bairro de Augusto Vasconcelos. Paz de Cristo a todos os amados irmãos. Graças a Deus, Graças a Deus. Gente, ontem eu trabalhei até mais tarde, E aí dei essa atrasadinha aqui, porque eu estava arrumando umas coisas ali ainda para poder dar o start aqui, Mas foi bom, trabalhei até mais ou menos 1 hora, 1 e pouco, da manhã, mas sempre procurando dar conta. Ontem também tivemos aí a alegria, A alegria de celebrarmos, a formatura da nossa netinha Melissa, Graças a Deus, Fechando esse ciclo inicial de alfabetização e logo, próximo ano já começar esse ciclo novo, Eita, rapaz, coisa boa, viu? Graças a Deus, Muito bom, graças a Deus. Bem,
hoje, meus amados, nós vamos falar, seguir aqui falando a respeito desse processo, né? Tá aqui, ó, pegando aqui o feedback no Facebook. A respeito desse processo, nós vamos estar fechando hoje nosso processo de santificação, né? Então exige de nós humildade e submissão ao nosso mestre, né? Ao nosso mestre Jesus. Eu estou para publicar uma frase, ali a frase do dia, que você pode até estranhar. Deixa eu ver aqui. Mas a frase diz: Deus está morto na igreja. Não sei o que você acha disso, mas eu vou publicar essa frase e aí você pode comentar, tá bem? Você pode comentar o que você pensa a respeito disso. Deus está morto na igreja. É desse jeito, né? Aí você diz assim: irmão, tá não. Então me diga uma coisa: se Deus está vivo na igreja, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Se Deus está vivo na igreja, então significa que a igreja está viva, né? Mas o que a gente percebe a cada dia é que as coisas vão aí, né? As coisas vão aí desandando, né? Desandando, né? A cada dia. E nós ficamos aqui só observando, criticando, né? Às vezes estimulando, mas o que a gente pode fazer mais, meus irmãos? O que estiver ao nosso alcance a fazer, a gente quer fazer. Ajudar como? Você está aí, lá não sei das contas, aí você diz assim: ô irmão, preciso de uma ajuda aqui, preciso de uma luz, preciso de uma orientação. Ai. Entre em contato com a gente, diga aí o que você está pensando, o que você gostaria de compartilhar com a gente. Vai compartilhando aí, vai falando aí o que você pensa, o que você tem visto. Eu espero que não seja só eu, né, que tenha contemplado, né, essas mazelas, né? E aí nós temos as mazelas coletivas e as mazelas individuais, né? Mas, por outro lado, nós temos um grande número de pessoas que estão aplaudindo, né? Aplaudindo um monte de coisas aí, um monte de heresias. E aqueles que se levantam para apontar são considerados como falsos profetas, né? Falsos profetas. Se você ousar perguntar o porquê de tal coisa, você já pode ser considerado digno de ser jogado fora do grupo, fora da equipe, né? Então, nós estamos num beco meio estreito, né? Nós estamos num beco meio estreito. Pessoas de vários pontos, né? De vários lugares, de vários mundos diferentes, já se acham mais capacitados, mais habilitados do que os próprios apóstolos de Jesus, né? Então, para a gente ter a gente ter uma noção, né? A gente ter uma noção da grandeza, né? Da grandeza dessas coisas. Mas assim, meus irmãos, deixando essas coisas de lado, vamos falar do que é interessante, do que realmente importa para nós, né? Nós temos muitas coisas boas, né? Nós temos muitas coisas boas pra gente falar hoje, né? Que diz respeito aí ao nosso estudo na Palavra de Deus. E eu quero eu quero me prender hoje mais nesse
nesse tema aqui que nós temos do que essas coisas aí que por enquanto não tem o que a gente fazer. Tá bem? Então eu quero convidar você, cadê o Translation? O Translation do Google. Translate do Google. Deixa eu ver aqui. Colocar aqui. Rapaz. Bom, compartilha comigo aí a sua leitura. O que você andou lendo hoje? Eu quero antes de abrir o programa aqui, eu quero comentar a sua leitura. Então, se você fez uma leitura hoje, né? Se você já fez sua leitura, compartilhe aí com a gente, tá bom? Agora, se você não fez ainda, claro, você pode compartilhar com a gente aí o que você fez, né? Ou se você não fez, então eu recomendo que você faça, sabe? Eu recomendo que você faça, afinal de contas, é muito difícil, né? Nós seguirmos de pé sem estarmos aí alimentados, né? Com a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não perca tempo, né? Não perca tempo. Vai ali fazer sua leitura, se alimentar. Irmão, agora eu estou ouvindo o programa. Deixa o programa de lado e vá fazer sua leitura. A leitura é mais importante, do que o programa da rádio, tá bom? Não vá se deixar ser traído, né? Vamos dizer assim. Não vá se deixar por conta de programa de irmão Valdizan, nada disso, tá bom? Vamos focar naquilo que é o mais importante. O mais importante é estar aí ligadinho com Deus, ler a palavra dele, está se fortalecendo, e depois vem para o programa, pode até compartilhar com os outros o que leu, e aí vai poder estar ajudando, né, irmão? Vai poder estar ajudando. Se a gente não se alimentar, não se fortalecer, não se encorajar, fica difícil, né, da gente se manter de pé e também ajudar outros a se manterem também. Então, hoje eu estou aqui para encorajar você, meu irmão e minha irmã, nessa caminhada. E juntos aqui, para quem já está habilitado, nós vamos ler a palavra de Deus e vamos compartilhar, né? Vamos compartilhar. Eu vou comentar aqui 2 Timóteo capítulo 3, que é a leitura da irmã Noemi, né? E eu vou ler fazer primeiro esse comentário da leitura dela. E a irmã Noemi, o que você pôde tirar de lição aí desse texto que você leu? Comenta para nós também. Irmãos, eu também não falei aqui do irmão Severo, que também fez sua leitura hoje. Ele falou que leu aqui Tiago, capítulo 3. Então, eu já estou aqui em 2 Timóteo 3. E depois dessa parte da irmã Noemi, aí eu vou ler também o capítulo 3, comentar o capítulo 3 de Tiago. E eu gostaria de pedir aos irmãos, irmão Severo, coloca aí o que você tirou de lição do capítulo 3. A irmã Noemi já colocou aqui, né? Infelizmente temos vivido tempos difíceis, conforme Paulo relata aqui nos primeiros versículos do capítulo 3 de 2 Timóteo. Egoísmo, avareza, arrogância e tantas outras coisas ruins. É verdade. A profecia, né? A profecia, ela se cumpre, né? A gente tem passado por esse período. Eu até peguei aqui uma outra palavra, irmã Noemi, que é os jactanciosos, né? As pessoas estão
se vangloriando, né, de si próprio, dos seus feitos, né? E esquecendo inclusive de reconhecer, né, que é de Deus que provém todas as coisas, né? Todas as coisas. Se a gente está conseguindo alguma realização, é porque Deus tem permitido, né? Ontem nós falamos sobre essa questão da humildade, né? Foi humildade ontem. A questão que a gente vem falando, né? O orgulho e tantas outras coisas. Nós, né? Nós precisamos pensar que nós não temos parte, nenhum mérito nesse negócio. A única coisa que cabe ao homem é se revestir de humildade e se aproximar do Senhor em submissão. Então vamos lá. Eu separei então do capítulo 3, irmã Noemi, eu separei os versículos 10, tá bom? O versículo 10, porque ele está indo, a partir do versículo 10, ele está direcionando o conselho para Timóteo, né? Ele está dizendo como Timóteo deve se comportar, como é que Timóteo deve agir. Ele está dando esses conselhos. E aí eu quero dar uma ênfasinha bem pequena, não vou estender, mas eu gosto de dar uma ênfase nessa questão. O tudo aqui, e lá da frente também, acho que do versículo 14, o tudo versículo 14. Essas menções diretas, né, que eu quero tirar aqui, porque são lições que caem muito bem para nós hoje, né? E ele diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todos, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados, né? É importante nós meditar nessas palavras, porque o apóstolo Paulo está colocando de lado o testemunho dele, né? E dizendo: olha para isso aqui, olha o que eu passei, olha o que eu vivi, olha o que eu sofri, e agora tu olha que o resultado, né? O resultado de toda essa batalha, essa luta, essa perseverança, dessas provações, é porque é para cumprir exatamente, né? Inclusive o que Jesus falou, né? No mundo tereis aflições. E ele vai dizer: todo aquele, e aí é onde entra nós também, né? Todo aquele que quiser viver uma vida fiel, né? Todo aquele que quiser viver uma vida piedosa em Cristo serão perseguidos. Então, você pode ser uma pessoa, né, que não tem sofrido nenhum tipo de perseguição. Amém? Agora, pensa comigo. Se Jesus disse, se Paulo disse que haveria perseguição, que haveria dificuldades, se por acaso não está acontecendo nada com você, será que não tem alguma coisa errada aí que não está certa? Né? Se está vivendo a vida piedosa e não está tendo nenhuma dificuldade, não tem provação, não está tendo perseguição, está tudo jóia, então alguma coisa errada não está certa, meu irmão. Se nós estivermos vivendo uma vida piedosa, uma vida agradável, dentro da vontade de Deus, alguma coisa vai ter que acontecer. Não vai ficar essa moleza aí, não vai ficar essa coisa, essa maré mansa aí, não. Pode ter certeza que as águas vão se agitar. Não tem condição. Então, a vida de cristão é uma vida agitada, né? Não é uma vida assim tranquila, não. É uma vida agitada. A paz só no coração.
O resto é só flagelo, né? Só flagelo. Então, fica atento com isso. Pensa aí, poxa, no mínimo você deve estar concordando com todo mundo, no mínimo você deve estar aceitando tudo. Então, alguma coisa aí está precisando consertar que não está certo, tá bem? Então, irmão Valdizão, mas a gente tem que ter um pouco de paz, a gente está em Cristo. Bom, isso aí é sua percepção, né? Eu não tenho nenhum exemplo de pessoas de Deus na Bíblia, no Novo e no Velho Testamento, que foi fiel a Cristo e não teve problema, né? Teve uma vida de regalo, né? O único desventurado que aparece aí, tirando as férias de boa, né? É Davi, né? E aí nessas férias dele, ele, né? Então, pensa direitinho, né? Então, a palavra de Deus ela vai trazer isso. Na segunda parte ainda do texto que eu separei, ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E aqui nesse tu, porém, eu vou dizer para você colocar seu nome, tá bom? Tu fulano, eu fulano, né? Como se Paulo estivesse escrevendo para mim e para você. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então nós temos aí essa recomendação do apóstolo Paulo a que Timóteo permanecesse naquilo que ele já tinha aprendido. Isso não significa que ele não deveria crescer. Não, até porque o próprio texto vai dizer isso, né? Tem que crescer. Mas era para não mudar os marcos, né? Não mudar aquilo que já estava estabelecido. A gente vai crescendo na fé e vai agregando, né? Agregando conhecimento, e com o conhecimento, as práticas. É um processo de crescimento, mas ninguém troca um conhecimento por outro. A gente vai agregando, somando. Qualquer ensino que você já tem, que você precisa abrir mão para poder aceitar outro, se esses ensinos que estão vindo novos são contrários ao que você já tinha, é preferível você abrir mão. É preferível você abrir mão. A não ser que você estava andando em falsas doutrinas, seguindo caminhos N's aí, e aí de repente você encontra a palavra de Deus, aí você vai ter esse conhecimento que vai confrontar e vai lhe obrigar, não é obrigar, na verdade não é a palavra, né? Mas você vai ser convidado a abrir mão desses ensinos e abraçar o que a Bíblia diz, né? Aí sim, aí tem que abrir mão, tá bom? Então é importante pensarmos sobre isso e acima de tudo, né? Se nós queremos ser aquelas pessoas que agradam a Deus, é preciso que a gente abrace, né? Que a gente abrace, que a gente ame, né? Que a gente se apaixone pela palavra de Deus e cada dia a gente sinta a necessidade dela, né? E isso faz com que nós sejamos aperfeiçoados segundo Deus. A palavra é o bisturi de Deus para nos cirurgiar, né? Então, qual é o problema que nós temos? Eu preciso ser corrigido? Então é a palavra de Deus. Eu preciso ser encorajado? Então é a palavra de Deus. Então tudo é a palavra de Deus. É através dela que nós nos tornamos as pessoas que Deus quer que a gente seja. Tá bem? Então fica aí o meu convite para que você busque a cada dia ser esse homem, né, essa mulher aprovado por Deus, né? Glórias ao Senhor. Dá um bom dia aqui para a irmã Lucidalva, né, que chegou aqui conosco também. Dizer que a gente está comentando a leitura dos irmãos, né? Então se a irmã fez leitura aí, coloca para nós também e a gente vai poder estar aqui lendo e comentando, tirando alguma coisa para comentar, né? Deixa eu ver aqui o irmão Severo. O irmão Severo colocou aqui o seguinte:
Primeiro que tudo, devemos sermos humildes para termos mentes e coração puro, para adquirir a verdadeira sabedoria. Essa só encontramos em Cristo. Então, o irmão Severo leu Tiago 3, né? Deixa eu abrir aqui para Tiago 3. Tiago capítulo 3 é interessante porque o capítulo 3 parece que ele está fazendo uma certa ironia. É como o capítulo 2, né? Capítulo 2, a partir do versículo 14, ele vai trazer essa questão das fé e das obras, mas ele faz uma certa ironia. Aqui no versículo 19, ele faz uma certa ironia, né? Com relação às pessoas, eu creio em Deus, não sei o que, ele faz uma ironia aqui também, e aí eu chamo a sua atenção, dá uma olhada nisso também, meu irmão. Mas assim, no capítulo 3, o que nós temos é a questão das pessoas que nasceram, parece que só nasceram para ensinar os outros, né? Ninguém nasceu para aprender. Aí aqui tem muita gente que, até o momento da igreja, ele era talvez um ambiente carente porque a igreja, vamos dizer, estava espalhada por todo o império e nem em todos os lugares tinham pessoas habilitadas para ensinar. Então, as pessoas gostavam de se levantar e diferente de nós que que temos a palavra de Deus, a Bíblia para ler, eles não tinham. Então, muitas vezes, esses ensinadores estavam mais ensinando a lei, né, os princípios antigos, do que Cristo, né? Porque não tinham a Bíblia. Não eram pessoas inspiradas. Então, estava tendo muito problema. Mas muita gente estava aqui. E ele vai dizer, olha, não queiram muito de vocês ser mestres, não, né? Porque o juízo vem. Então, nessa luta, né, de querer ensinar os outros, ninguém está buscando, né, um auxílio, uma ajuda. Não, tá abrindo a boca e mandando ver, né? Então, esse muito falar mais faz mal do que bem. Promove muito mais a maldição do que a bênção. Então, a gente vem aqui, né, e vai compartilhar a palavra de Deus. É verdade que vocês têm assuntos que eu faço a leitura, eu mesmo faço as devidas considerações, mas eu prefiro ter um esboço, né, que vai guiando corretamente para não viajar na maionese, né, ficar falando coisa que não deve. E aí eu uso muitos esboços, principalmente esboço de irmãos, para poder guiar as minhas falas, né? E quando eu posso, também elaboro meus próprios esboços, né? Eu quero, irmão Severo, destacar a partir do versículo 13 ao 18 de capítulo 3, aonde ele vai falar a respeito da verdadeira sabedoria, né? Ele diz que quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante codigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria lá do alto é principalmente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto, né? É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, a gente tem essa declaração, né,
do Espírito Santo de Deus para mostrar. E aí, eu tenho falado para a gente fazer aquela lista de pecados e colocar na porta da geladeira. Eu quero sugerir, hoje é sexta-feira, que você pegue esse texto e estude estas palavras que está do versículo 17, no versículo 17. O que significa? E aí, quando você terminar de examinar, você vai perceber que esta é a lista de Tiago com relação ao fruto do Espírito Santo. Então, o que é a sabedoria? A sabedoria consiste em deixar Deus agir em nós. Então, ele vai dizer que uma pessoa sábia, né? A pessoa sábia, ela é uma pessoa pura, né? É uma pessoa pacífica, é uma pessoa indulgente, é uma pessoa tratável, é uma pessoa plena de misericórdia. E aqui misericórdia vale a pena a gente dar uma ênfase a mais. Misericórdia são duas palavras, né, que significa dor do coração. Então, as pessoas sábias, elas sentem a dor do outro, ela tem cuidado do outro, ela se compadece do outro. Ter misericórdia, sentir no coração a dor do outro. Então, a pessoa é cheia de bons frutos, de boas obras, de boas ações, é imparcial e é sem fingimento. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isso é uma pessoa sábia. Isso é uma pessoa sábia. Então, nós temos aqui, meus irmãos, uma riqueza imensurável, um tesouro valiosíssimo para que a gente possa prescrutar. Portanto, eu digo, pega essa lista aqui, de Tiago, pega a lista de Paulo em Gálatas 5, 22 ao 23, pega aquela descrição ali de Paulo em 1 Coríntios 13, do 4 ao, acho que é do 4 ao 8, né? Pega aquilo ali tudo, coloca uma do lado da outra, e aí procura ver a relação, faz 3 colunas, tá? E coloca as palavras e vai relacionando, porque é muito semelhante essas 3 listas, meus irmãos, muito semelhante. E aí no texto em cima, você coloca as bem-aventuranças, tá? As bem-aventuranças você coloca em cima, que é capítulo 5, né, de Mateus, e você coloca as bem-aventuranças tudo ali em cima, aquele texto que é a matriz, né? E aí embaixo é o esforço de cada pregador, de cada apóstolo, para transmitir isso para os seus ouvintes, né? Então faz isso e procura fazer disso sua cartilhazinha, que nós possamos estar com isso na nossa mente, nos nossos corações a cada dia, tá bom? Obrigado, irmão Severo, por compartilhar com a gente essa leitura tão abençoada, né? Louvado seja o nome de Jesus. Irmã Lucidalva, ela pediu para a gente falar um pouco sobre Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que deve andar, como conduzir as crianças nesses dias maus. Bom, interessante, né? O que nós temos aqui ainda? Com toda essa tecnologia, as crianças hoje já nascem com o celular na mão. Assim, isso é o que mais tenho visto. E os pais precisam ficar atentos, né? Verdade. Irmão João Dark, né? Bom dia, né? Bom dia, meu irmão Valdizan. Grato a Deus por sua vida sempre. Amém. Glória a Deus, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Olha só. O capítulo 22 de Provérbios, que a irmã Lucidalva sugeriu que a gente falasse alguma coisa, ele é cercado, minha irmã, de várias. Nós temos aí
vamos dizer assim, várias teorias embasadas, né? Embasadas. Nós temos o extremo de alguns até irmãos, né, dizerem que quando na igreja o filho de algum irmão se desvia da fé, é porque o irmão não ensinou. Porque, segundo eles, o fato dos pais ensinarem é uma garantia de que a criança não vai se desviar do caminho do Senhor, não é? E eu, particularmente, eu não entendo assim, sabe? Eu não sou... eu nunca entendi dessa forma, na verdade. Na verdade, eu já ouvi muita gente falando várias coisas, né? É como o assunto de divórcio na igreja. Eu sempre entendi, gente, que a única forma de nós nos divorciar é pelo pecado, né? Então, se a pessoa pecou, seja por conta de relação sexual, seja por conta de mentira, ela está divorciando-se de Deus, né? E divorciando-se de Deus, está divorciando-se dos irmãos, não é nem só da esposa, está se divorciando do corpo inteiro, né? Está divorciando do corpo inteiro. E nós, né? A nossa responsabilidade como irmãos e como igreja é levar essa pessoa ao arrependimento, é promover para ela. Lembra que o que Tiago fala, capítulo 5, aí versículo 19 e 20? Então, se alguém se afastar, a gente tem que ir atrás. Então, entre se afastar é a questão do adultério e qualquer coisa. Na igreja, nós não temos que supervalorizar pecado, não. Qualquer pecado é pecado, entende? Então, na igreja não há divórcio, a não ser que a pessoa se afaste de Cristo, né? E está divorciado de Cristo. Aí cabe essa pessoa que se afastou pedir a legalização do seu afastamento. Aí ele entra com aquele processo lá de legalização da situação dele. Ele vai no cartório. Mas da parte nossa, como igreja, a gente precisa ter uma coisa na nossa cabeça, né? A gente não tem como se divorciar. Não existe isso. É contrário, né, à natureza da igreja. Divórcio. Não tem como. Me explique como. Irmão, mas se Jesus disse que se a pessoa tiver relação sexual ilícita, dê carta de divórcio. Sim, para aí, agora me explica. Tá, nós vamos dar carta de divórcio, aí essa pessoa que caiu no pecado vai continuar no pecado e na igreja, é isso? Não, dou carta de divórcio, ele se arrepende e volta para a igreja, aí é isso? Não, irmão, tá errado. Então, a gente precisa ver que não tem coerência, uma coisa não tem coerência com a outra. Então, se nós estamos na igreja, nós estamos em Cristo, nós não temos como divorciar, não existe isso. A possibilidade de divórcio é zero. Você pode procurar seus professores, seus pastores, seus mestres aí para eles dizerem as teorias deles com relação a isso? Pode. Vamos dizer, é a quebra da aliança. Sim, meu irmão, também eu concordo com você. Mas se está em Cristo, não tem como a pessoa se divorciar estando em Cristo. A única forma é sair de Cristo. Então, esse assunto de casamento, questão de criança, a gente precisa ter muito critério e responsabilidade, porque eu falo aqui, e eu estou falando agora para você que está me ouvindo, está me assistindo, mas esse negócio fica gravado, e as pessoas vão ouvir, e vão assistir, e alguns vão até achar que eu estou correto, e vão querer seguir o que eu estou falando. E isso acontece comigo e acontece com você. Então tem que ter responsabilidade na hora de falar dessas coisas, para não de repente, a gente não está colocando sobre os outros um jugo que a gente não quer carregar. Não é? Então, é por isso que essas coisas, elas são carregadas, como o Tiago disse, precisa ser carregado de responsabilidade, porque nós seremos julgados por isso. Então, antes de colocar o fardo sobre os outros, veja se você consegue carregar. Então, voltando aqui para o texto, ele diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Minha irmã, meu irmão, especificamente, quando a gente olha para o nosso mundo hoje, a tecnologia
E todos os vícios que a gente tem desenvolvido, eu não vou culpar só A nem só B, mas todos nós, né? Então, deixa eu pegar aqui o comentário do João. Esse divórcio mais novo casamento é igual a adultério. Sim, não existe, irmão. Olha, a pessoa pode ter no passado. Eu vou voltar aqui, João, só para falar sobre isso, né? Uma pessoa antes de Cristo, ela pode ter matado 40, 50 mil pessoas, ela pode ter assaltado os bancos centrais do mundo inteiro, ela pode ter uma sentença de cadeira de prisão perpétua, ela pode ter sido um serial killer, ela pode ter sido o que for. Mas em Cristo ela é nova criatura. Aquilo lá tudo fica para trás. Peraí, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Olha, o que fica para trás é o pecado, gente, e não as consequências. Se uma pessoa está condenada na justiça a prisão perpétua e se converte a Cristo, ele vai continuar pagando a pena dele. Se uma pessoa no passado ela foi casada 10 vezes, sei lá, juntado, não sei das quantas, emancebado, e aí ele agora está em Cristo, conheceu Jesus, amém, é nova criatura, ou é ou não é. Mas as consequências continuam. No Velho Testamento, Deus já disse para ele, já tinha dito, olha, eu vou tirar o pecado de vocês, eu vou resolver. Mas a consequência não. A consequência fica aí. Então, de repente, a pessoa vem para a igreja, tem 2, 3, 4, 5, 10, 50 filhos aí espalhados, tem que pagar a pensão. E se não pagar a pensão, vai preso. É desse jeito. E se por acaso não está divorciado com alguma das mulheres, também não pode divorciar mais não. Né? Não pode não. Se está casado, não pode divorciar não. Tá bem? Pode divorciar não. Agora, se a pessoa lá, né, entender de pedir o divórcio, aí é parte da pessoa. Agora, por outro lado, você tem que entender que essa pessoa que está lá, né, o irmãozinho veio para a igreja, né, agora é nova criatura, que a pessoa lá não quer saber de nada, tá? Então, essas pessoas não estão unidas na igreja, né, não fez aquela, então não houve essa questão aí. Só que o casamento, ele perpassa isso aí. E a gente tem que ter muito, muito cuidado quando a gente vai tratar desses assuntos, né, ouvir conversas bem elaboradas, porque, gente, é um assunto que eu vou dizer assim, a Bíblia não deu assim um fechamento legal, né, nesse assunto. Então pode ser que a gente dê preferência para Deus dar a nota final. Então nada de você chegar para a pessoa e dizer assim, olha, você quer se batizar, mas tem que se casar. Oxi! Quem é você para dizer que aquela pessoa não é casada? Se o casamento acontece entre as duas pessoas e Deus. O cartório é só legalização. O que você pode fazer é promover para aquela pessoa, se elas se acusarem, claro, você não vai colocar empecilho para as pessoas, gente. Aqui só batiza se for casado. Eu acho que não é por aí, né? A corrupção, ela gosta dessas coisas, né? Você vê que muitas pessoas aproveitam, abrem uma empresa de fachada e vai nos bancos, e vai nos órgãos públicos e consegue um monte de benefício, né, com uma empresa de fachada. Então a gente pode também forjar os irmãos à corrupção, né? Eles não se assumiram, mas eles precisam ter um papel aqui na igreja. É outra situação, gente. A gente tem que ensinar as pessoas o seguinte. O que Jesus falou? Jesus falou, preguem, batizem e ensinem. Então nós não podemos inverter a ordem dessa coisa. Porque mesmo nós que estamos na igreja há 200 anos, a gente ainda tem pecado, irmãos. Ainda tem coisa que a gente precisa melhorar, precisa resolver, precisa abrir mão. Então não vá querer que os outros sejam santos, mais santos que você não, né? Ontem a gente falou sobre isso, né? Eu tenho um problema, mas fulano tem um problema maior do que o meu. Oxê, é assim que funciona? Então, no caso das crianças, assim, as crianças hoje já acordam, já nascem passando o dedinho assim, né? Gente, a gente não tem conhecimento de como é formado um ser humano. Mas você percebe que enquanto a mulher está gestante, aquela criança está ligada, é parte do corpo daquela mulher.
Tá ligado, é um membro, é como se fosse um membro do corpo, né? Tá recebendo a alimentação, a nutrição, tá ouvindo, tá participando das alegrias, das tristezas, de todos os sentimentos que a mãe tem. Ela tá ali participando. Quando o pai briga com a mãe e trata mal e tudo mais, a criança também sente. Então a criança, ela escuta também, né, os sonhos agradáveis, ela participa, é uma parte. Então quando a mulher fica gestante, começa-se a educação do filho. Então você pode começar, se você é um casal novo, por exemplo, agora está tendo a experiência, a esposa ficou gestante, está começando a desenvolver a gravidez, começa a fazer o devocional com a criança. Começa a cantar louvores com a criança. Começa a ler a Bíblia para a criança. Quando essa criança nascer, ela já vai estar bem iniciada. Irmão, não pode. Pode, mas é assim que acontece. É a natureza humana. Você pode experimentar, né? Primeiro faça o teste, né? Se você não quer fazer o devocional, faça outro teste. Todos os dias, você, mamãe, né? Cante, tira um momento de tranquilidade e cante cante uma música. Uma música, vamos dizer uma música. Sim. Pode ser que você não conheça um cântico, um hino, sei lá. Canta uma música agradável para a criança. Você vai perceber que quando ela nascer e você cantar essa música para ela, a reação dela vai ser diferente dos outros momentos. Então faz, porque gente é gente. E nós, né, a ciência tem constatado tudo isso que eu estou falando, né? Então vamos pensar que nós estamos formando nossos filhos desde a gestação. Então quando a criança nasce nesse ambiente aí, né, que as pessoas estão ligadas no celular, que não dão atenção uns para os outros, não olham no olho de ninguém mais, as pessoas estão manetas, só tem uma mão, a outra é para o celular, né? E por isso tem os acidentes, por isso tem isso, aquilo outro. Eu até acho, né, que em tempo de modernidade, né, no problema que nós estamos enfrentando, eu acho que os cristãos não deveriam comprar carro automático, né? Comprar carro manual. Porque o que a gente tem visto de gente dirigindo só com um pé e só com a mão, não tá fácil, irmão. Porque carro automático você se dirige só com um pé, né? E só com a mão, né? A outra é pro celular. Outra é pro celular. É incrível, é triste a gente ver essa realidade. Então os cristãos deveriam mudar esse padrão. Não quero carro automático, não. Quero... Porque acontece, meu irmão, a gente vive na nossa casa, no nosso lar, e o celular, ele vai com a gente pro banheiro, ele vai com a gente pra mesa, vai com a gente pro culto, vai para todo lugar. Às vezes vai pra cama. E a gente na cama dá mais atenção para os nossos celulares do que para os nossos cônjuges. E isso é a morte das famílias. Aí as crianças nascem nesse ambiente, crescem nesse ambiente e a gente quer que eles sejam diferentes. Mas eles não são. Eles são produto do meio. Se ele está vivendo uma família que tem esse comportamento, ela vai se comportar igual. E aí você fica, não, eu vou olhar o celular porque eu sou grande. Você é pequeno, você não pode. Só que essa criança está crescendo. E você está colocando nela um espírito de rebeldia. Então uma hora ou outra ele vai explodir. Então o que você faz? Vai se controlando, né? Tem hora para o celular? Tem. Não tem que ficar provocando a criança o tempo todo. Então os pais, eles têm essa coisa. Às vezes, as crianças até querem conversar com os pais, querem se expressar, os pais não dão atenção. Aí a criança, por outro lado, começa a fazer peraltice para chamar a atenção. E aí o que os pais fazem? Já larga o celular endiabrado, né? Brabo, porque ele não queria largar o celular. E aí, para dar atenção para a criança, e muitas vezes bate na criança, acontece. Por quê? Porque está fazendo a coisa errada. E quem vai ter que pagar é a criança, né? Então, o que nós precisamos fazer como pais, principalmente falando de cristão, é abandonar esse pecado, né? Que pode ser o celular, pode ser qualquer outra coisa. Às vezes tem gente que é o trabalho. Trabalha tanto que não tem tempo para os filhos.
Então, o que nós precisamos fazer é desenvolver tempo de qualidade com os filhos, dar atenção para os filhos, procurar saber o que está acontecendo, principalmente quem tem filho entre 8 e 15 anos, 16 anos por aí, procurar desenvolver aproximação, intimidade com os filhos, relacionamento de confiança, porque nesse momento a criança está cheia de grilos, cheia de problemas, cheia de dúvidas, o corpo dela está passando por transformação, o mundo está diferente, né? Ela se sente esquisita, estranha, porque ela não se entende, não se conhece direito. Então as coisas estão muito loucas para essa criança. E aí é nessa hora que os pais têm que ter desenvolvido já esse relacionamento de confiança para poder dar o suporte para os filhos. Mas se os pais não acordarem, não se perceberem responsáveis por essa parte, né, dificilmente a gente daqui a uns 30, 40 anos ainda vamos ter alguém saudável. Finalizando esse assunto, muito comum hoje em dia a gente vê, você vai ver, né, na sua cidade, aonde quer que você vá, os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, são as profissões que estão no topo da sociedade. Por quê? Porque tá todo mundo ficando louco, rapaz. Esse negócio de celular, com celular que não é mais celular, né? Celular ninguém liga mais para ninguém. Só quem liga pra gente é os cobradores, né? O restante entre nós só manda mensagem. Só manda mensagem. Quando manda mensagem. Então a gente usa o celular para ir ao banco, usa o celular para pedir comida, para ir ao supermercado, para ir, sabe, fazer tudo no celular. Então, muitas vezes a gente vê os pais querendo também cuidar dos filhos pelo celular. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a ter sabedoria para nos livrar. Quando eu falei para a gente ser qualquer coisa que nos está tirando a atenção, eu estou falando do pecado da glutonaria, irmão. Glutonaria não é só comida. É qualquer coisa que tira o tempo da gente demasiadamente, né? Qualquer coisa que se faz de forma demasiada é glutonaria. Comentários, né? Quando uma pessoa passa a ser cristã, ela tem que tem que ser uma pessoa justa, né? Então é justo que pague pensão e tudo que é devido, né? Jesus falou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém, glória a Deus, né? Comentário de nossa irmã Noemi: isso já é comprovado cientificamente, sim. Ainda mais na fase da adolescência, fase mais difícil para ambos, né? Tanto os pais como os filhos. É uma luta, né? Porque os pais querem encaixar os filhos e os filhos estão loucos, sem saber o que vai fazer, né? Incertos, inseguros, né? Então, eu vejo mais a falta de compreensão, a falta de capacidade dos pais de cuidar dos filhos do que propriamente dos filhos, tendo em vista que da parte dos filhos é um ciclo natural. Os ossos estão crescendo, o corpo está ficando às vezes desengonçado. Então você percebe que tem criança que nessa idade aí elas vão desenvolver aquela questão dos desastrados, né? Porque na verdade o corpo dela está novamente precisando se readaptar às questões dos espaços, né? As lateralidades e tudo mais. Então é um processo que está acontecendo, é a transformação do corpo de uma criança para o corpo de um adulto, né? Amém? Glória a Deus. Comentários, Mano Cidalva. Obrigado, muito boa a sua explicação. Amém, irmã? Que Deus nos ajude. Lembrando que eu não estou dando um estudo sobre isso, mas considerando, né, fatos e descobertas e pesquisas, né, que a gente tem feito na área da educação infantil, né? Então, que Deus nos abençoe. Ótimo. Gente, vou fazer um breakzinho, tomar água, e aí eu volto e nós vamos falar sobre o processo de pecador a santo e a necessidade de desenvolver uma humilde submissão ao nosso Mestre, ao nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Você está ouvindo a Rádio CMA.
No mundo religioso, muitos sabem que há uma confusão muito grande a respeito do que a Bíblia realmente diz. É por isso que o curso Deixa a Bíblia Falar é uma excelente alternativa, porque nós discutimos aquilo que a Bíblia realmente fala a respeito dos seus principais temas. O que é a igreja na Bíblia? Como se procede o batismo na Bíblia? E fé, dons milagrosos e muito mais. Pessoas que querem entender o que a Bíblia realmente diz sem influência religiosa, nesse curso tem encontrado muitas e boas respostas. Por isso eu super recomendo esse curso para as igrejas como instrumento de evangelização, para ajudar pessoas que querem viver a fé que realmente é bíblica. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. Muito bem, vamos abrir então a nossa Bíblia aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia para Tiago, no capítulo 4, né? Versículo 1 ao 10. Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 10, é o nosso texto de hoje, para a gente estar falando sobre esse tema, né, de estar nos colocando de forma submissa diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor, diante da palavra do Senhor, né, desse nosso propósito, né, de agradar a Deus, de servir. É preciso, meus amados, a gente ter em mente a nossa necessidade, a nossa responsabilidade por algo que um dia a gente, com tanta alegria, né, se dispôs, né? Não, eu quero isso aqui para minha vida. E aí foi lá, se batizou e tudo mais, né? Se batizou e, passado um tempo, parece que a coisa foi esfriando, né? Então tem muito cuidado com esse tipo de situação, que é muito natural e muito comum para nós como seres humanos. Então, muitas vezes nos concentramos nos sintomas da doença, mas se humilharmos nossos corações, a gente tem a tendência de ser curados, né? Muitas vezes a gente não é curado porque não há humildade, né? Não é curado porque a gente não reconhece, não é curado porque a gente não quer abrir mão. Então a cura, ela é parte de um processo que exige de nós uma decisão. E às vezes o fato de nós nos humilhar também traz sobre nós um preço a ser pago. Então é por isso que muita gente não quer se humilhar. Por quê? Eu me humilhar significa eu ter que abrir mão disso aqui. Me humilhar significa eu ter que ouvir aquilo ali. Então, coisas parecidas. Mas diante de Deus, a humilhação, a humildade é algo que coloca o homem em uma posição elevada diante de Deus. Amém? Bom, vamos ler então Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 10. Ele diz assim, olha como é que ele começa escrevendo, né? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Vós aqui, irmãos, é a igreja, tá? De onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus,
mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Glória a Deus. Maravilha, né, irmãos? A gente tem aqui um texto riquíssimo, né? Para que a gente possa falar, né? Explorar, aprender, viver. Então, tendo erradicado a ignorância, o orgulho e os padrões falsos, a alma iluminada está preparada para se submeter humildemente ao seu novo mestre, Jesus. E é importante, quando a gente fala aqui do mestre, do novo mestre, que é Jesus, vale a pena a gente trazer à memória que nós estávamos sob um jugo de um mestre, de um imperador mau, né? Bastante satânico, né? O próprio Satanás. Nós estávamos nesse império das trevas aí, fomos agora transportados por Jesus para um mundo novo, uma vida nova, uma realidade nova. Então é preciso que nós tenhamos muito cuidado com isso, tá bom? E tenhamos em mente, né, que existem esses dois senhores. E quando a gente não está seguindo um, a gente está seguindo a outro. Que Deus nos abençoe. Afinal de contas, no final nós queremos receber a coroa da vida e não a morte, não é isso? A humildade é uma atitude necessária para a conversão inicial e a fidelidade contínua. A humildade é para todos nós o tempo todo. Então, não adianta você, eu preciso ser humilde para aceitar Jesus e tudo mais. Bom, primeiro que você tem que começar não aceitando Jesus, mas aceitando a palavra dele. Então, essa mudança de aceitar Jesus para aceitar a palavra dele já nos traz muita revelação. Então, o que a palavra dele diz que eu tenho que aceitar? E aí você vai começar a entender o que eu estou falando, certo? Então, Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 10, revela a batalha espiritual pelo controle de nossas almas. Tem uma luta ali, né? Tem uma batalha que está sendo enfrentada e que deve ser enfrentada diariamente para que a gente possa sair vencedor e deixar que Cristo reine em nossas vidas, né? Então, aonde acontece a batalha, meus irmãos? Onde é que acontece essa grande batalha? Ela não acontece, né, no estádio, no ginásio, não acontece lá na quadra, não acontece lá, não, acontece de fato, essa batalha toda, ela acontece em nossos corações. Ela acontece dentro de nós. Essa batalha é dentro de nós, primeiramente, né? Essa passagem, né, embora apresente nos conflitos entre irmãos, que ele vai dizer de onde é que procede, né, essas guerras que acontecem no meio de vocês. Embora ele apresente dessa forma, a gente precisa entender que no fundo, né, essa batalha ela está dentro de nós. E que esses princípios não fazem parte de uma questão cultural, regional. Não, esses princípios são universais. São princípios universais. A humanidade inteira sofre com isso. A nossa batalha interna com o pecado é uma questão de lealdade, né? Seja em face da lei, da justiça ou da injustiça. Nós somos convidados, né, para viver uma vida diferente, uma vida agora baseada não mais nos princípios do mundo, mas nos princípios de Deus. Uma vida que agora vai fazer sentido porque ela é uma vida vivida de forma justa, honesta, piedosa e não mais de acordo com os ventos de doutrina, de ensinamento, de princípio e coisa mais que esse mundo possa nos proporcionar. Ainda que a lei, né, que nesse mundo as leis, né, nos apresente
direcionamentos que sejam aparentemente justos, se esses ensinamentos eles contrariam a vontade do Senhor, nós não precisamos nos submeter a eles, não é? Não precisamos. Então eu quero trazer para nós a palavra de Deus, falada por Jesus no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 8, e no versículo 34, quando Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então aí, combinando com o que nós temos também em Romanos, ele vai dizer que nós estamos em uma condição de liberdade, e é bom a gente pensar que os cristãos lá em Roma, né, eles estavam, os cristãos judeus em Roma, eles estavam na mesma condição desses cristãos que estão aqui no capítulo 8, desses judeus que estão aqui no capítulo 8, que são também confrontados com Jesus a permanecer nele, a aprender dele, a ser libertos pelo conhecimento. Né? A gente ontem, inclusive, falamos que os judeus lá de Roma, eles eram extremamente zelosos, né, religiosos, né, tudo mais, mas não tinham entendimento, não tinham conhecimento devido de Cristo. E isso fazia com que eles não tivessem todo aquele ritualismo deles e tudo mais, não tivesse nenhuma importância nem significado para aqui os propósitos de Deus. Então a gente tem que ver, né, que existe a forma boa de se fazer as coisas, e existe, por outro lado, né, a forma correta de se fazer as coisas. Né? Eu poderia ler também aqui, e eu vou fazer isso, 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 9, quando ele diz assim, olha, porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, você pensa aqui que nessa batalha, nessa luta que nós estamos envolvidos, inseridos, a luta, ela consiste em permanecer fiel. Porque se for para a gente viver de uma forma infiel, não precisa lutar nada não, aí. Então a luta aqui é para a gente se manter fiel. Então, para se manter fiel, tem que lutar, tem que perseverar, tem que se levantar contra, tem que, sabe? Então, esse é o grande desafio de todos nós. Então, Tiago, ele ecoa, né, a imagem de Israel como a esposa adúltera de Deus e o desejo de Deus de restaurá-la. Então, quando ele falou sobre a amizade com o mundo, ele vai trazer essa ideia que vem lá de Oséias. Né? Então a igreja, vamos dizer assim, simbolicamente, seria essa esposa adúltera que Deus está tentando de todas as formas fazer com que ela volte, né? Com que ela volte. Então essa era a imagem, esta é a imagem que nós temos ali de Deus com Judá, com Israel e tudo mais. E aí a gente olha para a igreja hoje e vê que esta é a nossa necessidade também. Nos voltarmos para Deus, né? Nos voltarmos para a palavra de Deus. Nos voltarmos para fazer aquilo, né, que está dentro, no centro da vontade do Senhor. Então, meus irmãos, trazendo aqui, trocando aqui nos miúdos, o que nós temos? Nós temos uma luta, que é a luta de cada um de nós a cada dia, e que essa luta é contra o pecado. E que a gente vai precisar aprender, né, a depender de Deus, a nos fortalecer em Deus, para continuarmos dentro do campo de operação de Deus e não darmos trégua, não darmos brecha para o pecado. Porque o pecado é aquela ferramenta do diabo que nos afasta de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, a gente perde, né?
a gente perde a batalha, a gente perde a nossa vitória, perde a nossa coroa também. Então é importante a gente estar dentro do campo operacional de Deus, que eu chamo campo, eu considero que é o campo onde há obediência, né? Obediência, graças a Deus. Deixa eu ver se eu tenho mais. Não tenho comentários aqui. Tem o comentário do irmão Severo. Ele diz assim, deixa eu voltar aqui no comentário do irmão Severo, que ele está falando lá sobre aquela questão, ainda do questão dos filhos. Ele falou uma coisa aqui que eu achei interessante. Cadê? Deixa eu ver aqui, irmão Severo, se eu acho que o comentário do irmão Severo, que ele diz assim, eu já criei 3 filhos, e a adolescência é a fase mais difícil. Quando bota uma coisa, não ouve os pais. Quando quebram a cara, é que reconhece que os pais estavam certos. E alguns pedem desculpa, né? Outros não, né? Verdade. Então, é isso, irmão Severo. Realmente esse o nosso desafio. Que Deus, um dia eu vou falar aqui sobre lar cristão, né? Eu já falei que eu vou falar aqui sobre lar cristão. E aí a gente vai poder falar mais dos nossos problemas, das nossas lutas no que diz respeito à criação dos nossos filhos, né? Então, no versículo 6 ao versículo 8, a gente vai falar sobre o poder da humildade. A humildade tem um poder e tanto, sabe? E nós vamos falar sobre isso, né? O poder da humildade. Então, o que nós temos aqui? Ele diz assim, e antes, né, versículo 6 ao 8, né? 6 ao 8. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, 6 ao 8, né? O poder da humildade. Então, Tiago, ele vai contrastar aqui a graça de Deus, né? Para os humildes, né? Aqueles que vivem uma vida de submissão à palavra de Deus, à vontade de Deus. Então, ele vai trazer esse contraste, né? Em oposição com a oposição de Deus para com os arrogantes, né? Aqueles que são egoístas, orgulhosos, né? E tudo mais. Então deixa eu trazer aqui alguns textos para nós fundamentar, e eu quero começar inclusive falando aqui sobre o salmo, né? O salmista, no Salmo 138, versículo 6, cadê? Salmo 138, aqui é 119. 138, no versículo 6, diz: o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Olha só, que coisa, né? Bom, vamos então avançar um pouquinho e vamos para Provérbios 3:4. Provérbio depois de Salmo, né? 3:4. E assim, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Não, 3:34, é o 3:4, é o 3:34. Mas a graça está ali, né? Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Palavra boa, né? Palavra boa para nós, né? Agora, avançando um pouquinho, a gente vai para Mateus, capítulo 23, né? Versículo 12. Cadê? Mateus 23, 12. Aonde a palavra de Deus, ela diz o seguinte: quem a si mesmo se exalta, será humilhado, e quem a si mesmo se humilha, será exaltado. Aqui nós temos essa fala de Jesus,
diante dos religiosos, né, dos fariseus, né, que adoravam se exaltar, né, se exaltavam por tudo, né? E Jesus está dizendo: aquele que se exalta será humilhado, e aqueles que se humilham serão exaltados. Olha que fala interessante, né? Para eles e para nós também, né? 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 5. 1 Pedro 5:5, a palavra de Deus diz assim, ó: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então, a gente quer ter uma vida agraciada por Deus, então tá aqui a dica, gente. Tá aqui a dica, né? A dica é essa mesmo. Então, observe o que Deus tornou possível em sua graça, né, para aqueles que se humilham. A primeira coisa que a gente tem aqui é que quando a pessoa se humilha na presença de Deus, o diabo ele foge, ele corre da vida dessa pessoa, né? Quando nós estamos vivendo uma vida de submissão, de sujeição a Deus, o diabo ele foge. Lembra de Jesus, né? Naquela passagem lá que fala das tentações de Jesus. Jesus resistiu ao diabo com tudo, né? Perseverou, né? Não, assim diz, tá escrito assim, tá escrito assim. E o diabo fez o quê? Pegou o beco. Não tem como, irmãos, o diabo ter sucesso, né? Nas investidas dele contra a gente, quando a gente está, né, comprometido com Deus, entende? Ele vai aparecer, mas a gente vai estar firme ali, agarrado com o Senhor. Então, a grande virtude, né? Primeira grande graça que a gente alcança ao se submeter à vontade de Deus é que o diabo ele foge de nossas vidas. Então, por outro lado, o contraste, vamos dizer assim, é que Deus, né, se aproxima de nós, né? Quando nós então nos aproximamos dele. Então, o que é que nós podemos fazer para ter uma comunhão intensa com Deus, um relacionamento saudável com Deus e nos manter longe, né, das coisas ruins? É mesmo buscando nos submeter à vontade de Deus, né, em humildade. Então, essa aproximação de Deus com humildade vai tirar o diabo do nosso caminho e vai nos colocar mais perto de Deus. Amém? Será que é uma coisa boa, meus irmãos? Será que isso realmente é agradável para nós? Se isso realmente é agradável para nós, vamos batalhar por isso, não é? Bom, deixa eu ver aqui. Quem está nos acompanhando pela rádio nossos irmãos, acho que a irmã Lucidalva também está em São Vicente, lá em São Paulo. Deus abençoe a vida dos irmãos, ajude cada um a cada dia a crescer nessa graça maravilhosa. Rapaz, coisa boa, né? Bem, vamos continuar aqui. Deixa eu falar um pouquinho sobre as bênçãos. A recompensa, né, da humildade, né? Nós temos aqui a recompensa da humildade, que é versículo 8 ao 10, né? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos dos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Recompensa, né? Com o coração, agora nós buscamos a Deus. Os pecadores podem chegar e purificar tirar das suas mãos, né, toda a impureza, né, e purificar suas almas. Como é que a gente faz para purificar nossas almas, irmãos? Obedecendo a palavra de Deus, né? 1 Pedro vai dizer isso, né? Precisamos estar com as nossas almas purificadas e ver claramente, né, o que nos cerca, né? O perigo do mundanismo. Gente, a gente tem visto como o mundo, né, tem tomado conta da igreja.
né? Tá feito parte. É o ponto, aquela velha frase, né? Tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. A gente tá falando as coisas, os irmãos estão dizendo, isso não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. E aí vai se criando, né? Vai se criando. Então, tem uns que escutam, né? E dá atenção e até muda, né? Tem outros que escutam e entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Fica até chateado. Irmão, fica só falando das coisas da igreja, das coisas da igreja. Sim, mas eu vou falar de quem? A Bíblia toda fala só pro povo de Deus. O foco é o povo de Deus, né? Para que eles possam viver uma vida agradável a Deus. Aí eu vou mudar essa mensagem, né? Vou começar a ficar falando aqui de quem? Da denominação, falar o que da denominação. Entende? Então, tem que amar essas pessoas e ajudá-las a enxergar a palavra de Deus e vir para a palavra de Deus assim como nós, né? A imensa recompensa de tal submissão humilde é que o Criador do universo exaltará os humildes. Precisa mais do que isso, né? Será que a gente precisa mais do que isso? O Criador do universo, o Senhor de todas as coisas, né? Nos exaltando, ou exaltando os humildes. Então, uma coisa boa é a gente verificar. Eu estou sendo uma pessoa humilde? Eu sou uma pessoa humilde? É difícil, né? É difícil porque aí você pode estar advogando em causa própria, né? Mas é importante não a gente dizer, eu sou humilde, né? Mas a gente reconhecer o quanto nós carecemos de Deus, né? Porque quando a gente reconhece o tamanho da carência que a gente tem de Deus, isso dá um feedback para quem nos assiste, né? Que a gente é humilde. Por exemplo, no trato com as pessoas, né? Eu preciso zelar, né, por o meu relacionamento com meus vizinhos, com a minha família, porque fazendo assim, Deus poderá alcançar o coração deles, né? Sem palavras, né? Mas com testemunho mesmo, né? Então, poxa vida, fulano é uma pessoa tão, né? E aí isso vai chamar a atenção das pessoas. Em casa demora mais, sabe? Em casa demora mais, mas na sociedade as pessoas estão assistindo a gente o tempo todo, né? Todo dia. Sabe aquela pessoa que diz assim, ainda diz que é crente, olha aí o que está fazendo. Também elas veem quando a gente faz coisas boas, tá, irmãos? Embora as manchetes da comunidade não vá com tanta ênfase falar das coisas boas que você faz, mas ainda assim elas não deixam de fazer um efeito na vida das pessoas. Então fazer coisas boas é sempre bom. Bem, eu quero então concluir hoje, né, o nosso estudo de hoje, né, a série da semana, deixando aqui algumas coisas para nós refletirmos, né? Primeiro, o processo de conversão do pecador em santo funciona de dentro para fora. De dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Frequentemente, nos concentramos nos sintomas da doença, ou seja, nas obras, e não na raiz da doença, que é o coração, que está entregue aos prazeres. Lembra do que Tiago falou? De onde procede as guerras que há entre vocês? É dos prazeres que militam em vocês? Então, é isso que nós estamos falando aqui. E, finalmente, se humilharmos nossos corações, seremos curados da doença e dos sintomas. Eles vão desaparecer juntamente com a doença e vão cair fora das nossas vidas. Deus nos abençoe, nos ajude a cada dia a crescer na graça do Senhor e assim perseverarmos até o dia de Cristo. É isso aí, estamos de volta, né? Estamos de volta para dar graças a Deus, né? Dar graças a Deus porque, meus irmãos, a gente tem que entender, né? Que nenhuma folha cai, né? Nenhuma folha cai se não for por determinação de Deus. Deus ainda vai dizer mais, por que vocês ficam preocupados, ansiosos? Vocês não podem nem sequer tornar um fio de cabelo na cabeça de vocês branco ou preto.
Então, se preocupar para quê? Muitos problemas a gente tem aí porque a gente vai atrás, né? Mas é importante a gente pensar, né, que Deus está no controle de tudo. Então, se você não fez nada de digno de passar pelos perrengues que está passando e está passando por perrengue, pode ser que você tenha que dar graças a Deus porque Ele está trabalhando na sua vida. Está lhe dando a oportunidade de crescer, de ser uma pessoa mais, né, forte, mais forte. Então não desespera, não abre mão não, sabe? Não chuta o balde não se desespera. De paciência, né? Lutas, elas vêm para todos nós. Então o que nós precisamos fazer é nos manter na presença de Deus, né? Com humildade, né? Com mansidão, com domínio próprio, e acima de tudo com muita convicção, né? Naquilo que a gente tem na palavra de Deus. As promessas de Deus todas se cumprem, inclusive aquelas que foram feitas para nós, tá bom? Que Deus nos abençoe. Amanhã é sábado, né? Hoje é sexta, amanhã é sábado, eu volto na segunda-feira, né? Segunda-feira a gente vai estar aqui fazendo uma semana. Deixa eu ver aqui como é que é a semana. Próxima semana nós teremos sim alguns temas para nós tratar, mas eu quero na próxima semana também planejar uma agenda com os irmãos, né? Com os irmãos, para estarmos aqui falando sobre o trabalho da igreja, falando sobre ministérios, né? Trazendo esses momentos aí importantíssimos, né? Importantíssimo para nossas vidas, né? Que Deus nos ajude, né? Deus nos ajude eu estou rindo aqui porque eu estou olhando aqui um tema, né, que me chama muita atenção, né, que é a questão dos presbíteros, né? Aí hoje em dia está um negócio complicado falar de presbítero na igreja, presbitério, mas assim, vamos continuar aí segunda-feira fazer uma agenda, para a semana fazer uma agenda diferente. Eu quero ver se a gente consegue aqui a participação dos irmãos. Vou tentar agendar com todo mundo para a próxima semana, tá bem? Meus irmãos, um abraço para todos, fiquem com Deus e segunda-feira a gente volta, se o Senhor nos permitir. Orem por nós, né? Orem pela nossa saúde, orem pelo nosso trabalho, pelas nossas jornadas, que Deus esteja cuidando de cada um, abençoando e guardando de todo o mal, né? Tá cedo, irmão, ficou mais um cadinho conosco. Fica mais, né? Esse precisa ser mais estudado, é verdade, né? O que tem mais ali? Você, irmão, tá dividido, um lado branco e outro lado... Eu vou até passar no cabeleireiro hoje, eu acho, no barbeiro, cabeleireiro não, no barbeiro, vai dar uma parada no cabelo, né? Fiquem com Deus, um abraço, até segunda-feira, tchau. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.